Bom, irmãos, vamos dar continuidade, né? Estava falando sobre o governo na igreja, aí houve uma ligação aqui que atrapalhou. Bom, mas então, irmãos, é, quando o Espírito Santo deixou essa palavra governos, né? É porque ele especificou claramente que na igreja universal não tem governo. Porque o governo da igreja ele não é universal. O governo da igreja ele é local. Então, essa palavra governos, né? Você está vendo ali, né? Que se, por exemplo, não tivesse o S, ali daria a entender que a igreja universal tem um governo. Será que esse é o governo que está lá em Roma? É o governo de alguma congregação aí grande, né? Tem tantos milhões de membros, mas não, irmãos. Aqui, né? Paulo está mostrando claramente que o governo ele é local, né? E o governo universal ele é o exercício da autoridade direta do Senhor através do seu Espírito, através da sua palavra, né? Sobre a igreja em toda a terra. Então, agora, de forma prática, é claro que Deus usa homens, né? Então, através desses homens, ele exerce o seu governo em cada localidade. Quando nós vemos lá o apóstolo João, né, lá na terceira epístola, vemos que João, né, um apóstolo, um homem com tanta autoridade espiritual, mas lá está escrito que ele foi impedido de ministrar, né, num determinado contexto onde havia ali um irmão, né, que ele foi citado pelo Espírito Santo, que era Diotrefes, né? E Diotrefes, ele impediu João de dar a palavra, né? Então, quer dizer, Diotrefes, como está escrito lá, era alguém que gostava de exercer a primazia. E ele, João fala, né, dele assim, que ele não deu acolhida para João. Então, quer dizer, do pouco que se sabe ali sobre esse irmão, o que dá a entender ali que parece que ele queria para si, né, o pedestal, tipo um homem ambicioso, né, um homem assim orgulhoso. Então ele não respeitou a autoridade espiritual na vida de João. Então isso é a mesma coisa dele não aceitar a autoridade espiritual da Assembleia, não é? Da Assembleia, de toda a igreja, de todo o corpo. Então, Diotrefes, ele só acolhia aqueles que se submetessem a ele. Então, esse era um clérigo, ditador é, bem camuflado, né? Então, ou seja, ali só fazia parte da classe eclesiástica aquelas pessoas que bajulassem ele, né? Mas veja aqui o cuidado. O que é que João não chegou diante de Diotrefes e falou para ele: Senhor Diotrefes, quem é você? Eu sou João, o apóstolo, eu andei com Jesus, o apóstolo do Cordeiro. Quem que é você? Que tipo de autoridade você tem para impedir que eu dê uma palavra minha para a igreja? Mas João não fez nada disso. Por que é que João não fez isso, irmãos? Porque João entendia que o governo de Deus foi dado em cada localidade para um corpo de responsáveis. Esse corpo de responsáveis era chamado de presbíteros. Então João entendia, né, que em cada localidade esse corpo ele era plural, sempre plural. E nas epístolas pastorais a gente vai ver que a liderança da igreja, o governo da igreja, ele é sempre plural. Não é adequado, dentro da visão bíblica,
a liderança de um homem só. Porque o Senhor estabeleceu um governo plural em cada localidade. Então, por quê? Porque eles responderiam diretamente ao Senhor. Então, aquilo que eles deixariam entrar, ou aquilo que eles não deixariam entrar. Então, esse corpo presbitério, ele funciona como o pai funciona na família, como uma porta. Não é? Então, se o pai deixa entrar coisas boas, a sua casa é um lugar bom. Se ele deixar entrar coisas más, sua casa se tornará um lugar mau. Então, se eles deixassem entrar, né, o que deveria entrar, eles seriam louvados pelo Senhor. Se eles deixassem entrar na igreja o que não deveria entrar, eles seriam então reprovados por Deus, né? Então, esse é o juízo que deveria, que se deve ser feito, tanto para o que entra como para o que não entra. Por quê? Porque você pode estar deixando algo que deve entrar do lado de fora e algo que não deve entrar do lado de dentro. Então é assim que funciona esse corpo plural de presbitério. Isso significa proteção espiritual, não significa hierarquia. Então, os presbíteros, né, têm que funcionar como Pedro fala na epístola, modelos do rebanho, né? Deve ser aqueles que se comportam entre o rebanho como os que têm servido de maneira mais clara, desimpedida, porque nem todos podem ser presbíteros, né? Não tem jeito, mas esses que foram escolhidos, eles são mais desimpedidos, mais livres, né? Então, nas palavras de Pedro, eles são responsáveis por aqueles que o Senhor lhes confiou. Então, mas biblicamente falando, irmãos, a melhor ideia do presbiterato não seja a ideia do pastoreio, né? Eu não estou dizendo que não tem pastor, a Bíblia fala que tem, né? Ele estabeleceu uns pastores também. Não, não estou dizendo que não exista pastoreamento na Bíblia. Tem. Mas eu estou dizendo em uma analogia, não tanto como pastor de ovelhas, mas das ovelhas entre as ovelhas, né? De ovelhas mais amadurecidas no meio das outras ovelhas, de ovelhas guias para outras ovelhas, porque na verdade o rebanho só tem um pastor, que é Jesus, como o Senhor mesmo disse, né? Então, então um dos erros mais relevante, mais importante no meio do cristianismo hoje é usar a palavra pastor como título. Hoje é isso que acontece. E por causa disso temos a hierarquia eclesiástica, né? Então, outros usam até a mesma palavra reverendo, né? Porque reverendo é alguém que deve ser reverenciado, que merece reverência. Então ninguém deve ser chamado de reverendo, senão o próprio Senhor. Porque na verdade, todos nós somos miseráveis, né? Somos pecadores. E o único reverendo que nós temos é o Senhor. Então, o único verdadeiro pastor é o nosso Senhor. Nós, então, podemos ser ovelhas guias de outras ovelhas, mas ainda somos ovelhas. Precisamos ser pastoreados. Precisamos ser guiados também, né? Então, a Bíblia usa o termo pastores, mas ela não usa esse termo no sentido hierárquico, que aponte para uma classe superior. E esse também deve ser o cuidado, né? E eu peço que me perdoem meus pastores, que me perdoem as lideranças. Uma certa vez, eu ouvi um ministério dando uma palavra, e ele estava falando algo como que se alguém da igreja quisesse ser uma liderança, né,
ela deveria entregar a sua vida ao Senhor, deveria fazer isso, deveria fazer aquilo. Em parte é uma verdade, mas dependendo com que espírito ele estava falando, isso é um grande erro bíblico. Liderança. Eu pude entender assim que aquele irmão, embora falava muito sobre o corpo de Cristo, mas ele entendia muito pouco sobre o que estava escrito, o que está escrito na palavra sobre o corpo de Cristo. Então, irmãos, não é uma classe superior, liderança, pastor, apóstolo, profeta, mestre, são a classe superior. Não, irmãos. Isso é a mesma coisa que você está conversando, né, com uma pessoa, por exemplo, que é um engenheiro. Você está conversando com a pessoa, ô engenheiro. Ô engenheiro. Engenheiro, irmão, é a função dela. Quando você vai conversar com ela, você chama ela pelo nome. Você não chama ela de engenheiro, né? O nome dela é um nome tal. Então você fala, ô fulano, vem aqui, explica sobre isso, né? E você acaba se tornando amigo daquela pessoa ali pelo nome, não pela função que ela exerce, porque o engenheiro é a função dele. Então essa palavra, irmão, pastor, ela tem sido usada hoje na igreja como um título. E isso tem impregnado a vida da igreja e apagado o ensino bíblico, né, de que nós somos membros de um único corpo, membro um dos outros, né? O máximo que nós podemos ser é ovelhas guias de outras ovelhas. E o nosso Senhor, o único pastor, ele é pastor de tal forma, né, que ele se comparou a uma ovelha. Na Isaías 53, ele disse que ele era ovelha muda perante os seus tosqueadores. Então, esse pastor, supremo pastor, tem natureza de ovelha. Então, nós que somos membros desse rebanho, nunca deveríamos usar esse nome pastor como sendo um título. Mas, na verdade, hoje é isso que funciona. Ou seja, se você não for um pastor no título, você não é reconhecido, seu ministério não é reconhecido, você não é visto. Mas nós entendemos, irmãos, claramente que isto é uma função, é uma ovelha guia que pastoreia outras ovelhas. Ela não é o pastor, ela é uma ovelha guia que ajuda outras ovelhas a crescer, que ajuda outras ovelhas a entender o plano de Deus. E nessa ajuda ela exerce a sua autoridade espiritual. Então, nós vamos ver que é claro que ela deve ser considerada pela função que ela exerce. A Bíblia ensina, né, que ela é uma ovelha igual às outras ovelhas, mas tem o equilíbrio, né, que ela deve ser honrada, ela deve ser amada, né, mas esse equilíbrio que o apóstolo Paulo fala é o que nós temos perdido. E se nós não resgatarmos isso no nosso coração, se nós não compreendemos isso no nosso, temos esse entendimento, nós vamos ver que a igreja ela vai funcionar do jeito que está. Então, como é bom nós termos essa compreensão e sabermos que esse é o corpo de Cristo, né? No tempo da reforma houve também um homem muito tremendo, que foi John Darby, que causou um impacto muito grande dessa verdade, né? Ele foi um homem que se destacou na história. Então, vou resumir aqui, vocês podem procurar isso também no livro, no PDF História da Igreja. Então, logo após, irmãos, que após a reforma, que a igreja se dividiu, então se tornou igrejas estatais, né? A igreja na Suíça, a escocesa, a igreja irlandesa, a igreja anglicana. Então eram todas chamadas de igrejas estatais. Então John Darby, ele era o quê? Ministro da igreja anglicana. E lá eles usavam, né, aquele colarinho clerical, aquela paramentação.
havia hierarquia clerical. Então, na visão desse tipo, os irmãos, eles eram leigos, né? E nessa época, a sua opinião com a igreja estatal foi abalada. Aí o que ele faz? Ele toma posição, né? E vai contra uma decisão do arcebispo, não lembro o nome agora, né? Porque esse arcebispo queria forçar os católicos a entrar na igreja anglicana em massa, e através da imposição, através da força, né? E ele foi se desiludindo com isso cada vez mais. E num belo dia, ele cavalgando, ele cai, tem um ferimento, fica recluso, né? E nesse tempo ele começa a dedicar o estudo da palavra de forma mais intensa. Aí, nesse estudo, por isso que eu falo que tem que estudar a palavra de Deus, que o cristão tem que estudar determinado, separar tempo para estudar a palavra de Deus, porque somente assim ele vai trazer para si o entendimento e a compreensão do plano de Deus. Então, no belo dia, ali no seu estudo, ele viu o corpo de Cristo, ele viu a realidade espiritual. E quando ele retorna, ele então renuncia ao ofício de sacerdote. Não estou dizendo que ele se desligou da igreja, mas ele renunciou ao ofício. E ele tira suas paramentações no meio de toda a congregação e fala assim para toda a igreja: irmãos, a partir de hoje sou apenas um irmão. Aí, quanto nós precisamos ganhar dessa realidade espiritual? Esses somos nós, apenas irmãos. Então é pela graça de Deus que nos foi dada, o Senhor estabeleceu uns na igreja para isso, né? Porque não são todos não devem fazer a mesma função. Então o Senhor estabeleceu uns para isso, outros para aquilo, para aquilo, para aquilo. E no meio de todos esses para aquilo, nós temos aqui os governos. Não são todos que são estabelecidos para governo. São uns. Não são todos que são apóstolos, nem todos são profetas, nem todos são mestres. Mas todos nós somos ovelhas. Né? Todos nós somos ovelhas. E um dos ministérios é o governo. Porque pela palavra, ministério, que significa apenas serviço, irmãos. Apenas serviço. Bom, ministrar na Bíblia significa justamente isso, servir. Então, nós devemos usar essa palavra com mais cuidado. Aqueles que compartilham, né, de forma mais específica a palavra, então eles devem usar a expressão ministério da palavra, ou ministrar a palavra. Não é só ministrar. Porque ministrar, irmãos, é um serviço de todo o corpo de Cristo. Todo o corpo de Cristo ministra. Ministra ensino, ministra socorro, ministra governo, ministra aconselhamento, ministra disciplina, ministra muita coisa. Então, o corpo de Cristo é um corpo de ministério. O ministério é de todos os santos. Então veja como que nós precisamos entender aqui esse equilíbrio. O ministério de todos os santos, mas nem todos os santos têm o mesmo ministério. Então, Paulo ensina essa diversidade de ministério. Eu, especificamente, não tenho nenhum apreço que me chamem de pastor. Quando eu comecei a entender essa verdade, eu comecei a ir me despojando de algumas coisas, entendeu? Que às vezes estava me colocando assim, diferente, como que superior aos outros irmãos. Então eu, né, na minha congregação mesmo, onde eu congrego, comecei a sair das... Estou falando isso aqui com toda sinceridade, toda clareza. Comecei a sair da mesa que às vezes eu comia lá, como se eu fosse diferente. Comecei a ir para a fila pegar minha comida, né? Não fazer questão nenhuma de
ser chamado de pastor, embora eu sei da minha função no corpo de Cristo, isso ninguém me tira. Se não quiserem me aceitar, se não quiserem me ver, Deus sempre abriu portas para eu dar aquilo que eu tenho recebido dele, porque eu tenho recebido dele. Então eu não me preocupo com isso. Eu comecei a enxergar esse lado. E muitas vezes, irmãos, às vezes a gente tem que sair fora do sistema, né, do sistema de coisas, que às vezes ali te impregna, e às vezes te atrapalha. Porque às vezes, irmãos, nós precisamos entender claramente esse processo de corpo de Cristo. E quando eu falo a respeito da hierarquia eclesiástica, eu quero que os irmãos me perdoem, né, que os pastores me perdoem, que os líderes, né, os líderes me perdoem. Não estou ofendendo aqui a nenhum deles, não estou ofendendo ninguém, eu estou falando o que está na palavra. Se há uma aceitação, amém. Se não há uma aceitação, para mim também não faz uma diferença. O que importa é que é o que está escrito aqui na palavra. Eu não estou trazendo nenhuma interpretação aqui baseada na minha mente. Eu estou falando o que está escrito na palavra. É claro que às vezes nós vamos precisar de meditar para aceitar, porque essa confusão ministerial, essa confusão hoje, ela está tão impregnada na igreja que hoje nós vemos assim. É o pastor que determina quem vai orar para as ofertas, é o pastor que determina quem vai orar o irmão tal, é o pastor que determina quem vai dar a palavra, é o pastor que determina o que se deve fazer, é o pastor que determina se aquilo deve acontecer. Acabou. Ou seja, o ministério está fundido na vida de um único homem e não no corpo plural de ministérios. É por isso que a igreja ela está nesse nível, ela vai ficar nesse nível, ela não vai crescer nesse desenho. Isso não sou eu que estou falando, é o que está escrito na palavra, porque esse não é o desenho que Deus deu para a igreja. Uma hierarquia eclesiástica. Enquanto a igreja estiver neste padrão, ela vai ficar, mas então como que então o corpo de Cristo vai funcionar? Bom, Deus tem os seus planos, Deus tem os seus meios, Deus tem os seus propósitos. Entendeu? E ele vai fazer com que isso aconteça. Eu não sei, né? É algo muito profundo. Deus pode me revelar, pode revelar outro, pode revelar outro irmão ali, e a gente vai crescendo nesse conhecimento. Mas eu sei que Deus vai fazer, porque esse é o desenho dele, né? Então, vocês lembram quando ele falou com Moisés, ele falou assim: Moisés, vê que você faça tudo conforme o modelo que eu te mostrei. Então, esse aqui é o desenho. Às vezes, né, quando há uma ministração, alguém está falando, ele está falando sobre o corpo de Cristo, mas na prática não está vivendo o corpo de Cristo, né? Ele está falando sobre o corpo de Cristo numa base eclesiástica, numa visão eclesiástica. E acha que aquilo vai funcionar. Irmãos, é o que está escrito na palavra. A uns estabeleceu. Quem estabeleceu foi Deus. E se essa visão ela não for concluída, não há possibilidade da igreja crescer. A igreja vai ficar nesse nível que nós estamos vendo. Um nível religioso. Vou para o culto, né? Como fala, vou para a igreja. Ou seja, o culto é você, a igreja é você. O culto, a sua vida. E vai ficar assim, vou lá, escuto a palavra, o louvor, ministro, tal, volto para casa. Mas funcionar mesmo, não. Mas Sérgio, mas isso é impossível. Como que é impossível se está escrito na palavra? Como que é impossível se Deus deixou o desenho aqui? O que é impossível está na mente do desenho eclesiástico que nós temos hoje, porque o pastor não vai aceitar perder a sua posição de frente.
Entendeu? E de repente, se algum outro começa a se destacar mais, vai ferir a sua posição. Então, né? Vou fazer igual um porco espinho. Ó, isso aqui você não chega não. Essa é a verdade, por mais humilde que seja a liderança, por mais humilde que seja hoje o que nós vemos, na hora que que a sua liderança, né, na igreja começa a ser é, como é que fala? Os irmãos de texto, esqueci aqui a palavra agora, né, exatamente fica cansado. Começa a ser de alguma maneira ameaçada, as reações são claras, irmãos. Né? Eu gostaria muito que nós funcionássemos como corpo de Cristo. Eu tenho aquilo que Deus colocou na minha vida para dar, mas muitas vezes, né, você não tem o espaço. Você não tem o espaço, mas graças a Deus que Deus vai nos dando e a gente vai, eu vou liberar essa palavra aqui nesse canal, vou liberar no blog, muitos irmãos que me procuram, eu passo o entendimento, querem saber de alguma coisa, compartilho com outros, às vezes vem pastores, que às vezes a gente está conversando, eu sou pastor da igreja tal, a gente começa a conversar ali, e eu vou dando algo, e aí a gente vai compartilhando, e esse conhecimento ele vai entrando aonde deve entrar. Mas a verdade, irmãos, é isso, né? Há uma diversidade de ministério. Eu quero demolir essa mente que às vezes existe na vida de pastores, liderança. Liderança, você tem que ser formado para liderança, para ser um pastor, não. Aqui tem uma autoridade. Isso tudo é bom, mas se ela for feita no contexto do corpo de Cristo, da diversidade de ministério, do entendimento que a Bíblia ensina, um corpo plural. Bom, eu vou dar sequência nesse estudo numa segunda parte, para não ficar muito grande. Amém? Deus abençoe a vida dos irmãos aí em nome de Jesus. Mas nós vamos continuar falando sobre esse estudo sobre ministérios, em nome de Jesus. Amém.